Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. A saúde mental masculina costuma ser um tema negligenciado. A maioria dos homens ainda se encontra com inúmeras barreiras internas quando o assunto é cuidar de si mesmo e falar sobre os seus sentimentos. Dependendo da forma como eles foram ensinados a viver, a resposta inicial é fugir de quaisquer ocasiões que surgirem sobre vulnerabilidade emocional e conexão. Dessa forma, a conversa acerca da saúde da mente dos homens cai no esquecimento. Como a população masculina tem vivências diferentes da feminina, as suas necessidades emocionais são tanto quanto diferentes. Distinções biológicas também influenciam a forma como os homens e as mulheres experienciam a vida e os sintomas de condições psicológicas. Sendo assim, é preciso multiplicar e disseminar as conversas sobre os cuidados com a saúde mental dos homens para o próprio bem deles. E por isso hoje o tema é sobre os homens no caminho do autoconhecimento. Mas antes disso eu quero que vocês tenham conhecimento sobre o novo empreendimento da Kite. Eu quero muito agradecer a Kite Empreendimentos que está patrocinando o podcast de hoje. Eles estão com um novo empreendimento, o Hansá Residence. Se você busca privacidade e conforto, encontrará tudo isso em apenas 4 unidades cuidadosamente projetadas. São apartamentos tipo com 76,88 metros quadrados com 2 suítes ou apartamentos duplex de 153,76 metros quadrados com 3 suítes e área de lazer. As unidades têm um atrativo especial de um pé direito de mais de 2,6 metros de altura. Além disso, a sua localização é privilegiada, apenas 3 minutos caminhando até a praia ou 1 minuto de carro. Estamos falando sobre os homens hoje, mas eu sei que o grande público por aqui é feminino. E eu quero muito que vocês conheçam o Femi Pro, que é um suplemento desenvolvido por uma nutricionista que eu confio muito. Ele é a combinação de óleo de prímula, borragem e linhaça, que auxilia a mulher a regular o seu ciclo menstrual, auxilia o intestino, auxilia na menopausa também, diminuindo os sintomas, assim como os sintomas de TPM. A gente tem um cupom de desconto BA10 para você adquirir esse suplemento e outros da linha Sou Femi no site que está aqui embaixo. Não deixe de aproveitar e sentir os benefícios. Hoje eu estou com 2 convidados que já estiveram aqui no podcast e isso significa que eles são muito importantes para estarem aqui novamente para falar sobre esse assunto que é tão importante e tão pouco falado entre os homens. Apresento para vocês Diego Moraes, seja muito bem-vindo novamente, querido. Caio Zadel, muito bem-vindo, meu amor, também a este podcast. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o caminho de vocês no autoconhecimento, na espiritualidade. Não é uma coisa que homens costumam buscar, costumam falar muito sobre. E eu queria entender um pouquinho da jornada de vocês, porque vocês trilharam jornadas diferentes e experienciam a espiritualidade e o autoconhecimento também de maneiras diferentes, o que é muito legal, porque alguns homens podem se identificar com o caminho do Diego, outros com o do Caio, ou serem inspirados a trilhar o seu próprio caminho, pois viram que cada um teve o seu jeitinho, né? Di, queria começar com você, queria que tu contasse um pouco da tua história. Você é professor de yoga, sei que você é sócio proprietário também, né? Da Academia do Silêncio, junto com a sua irmã. Então, além de você trilhar esse caminho do autoconhecimento, você trabalha com isso, né? Proporcionando para outras pessoas. Então, conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Gratidão por estar aqui novamente. Uma honra aí sentar nessa mesa. Gratidão, meu amigo, por esse momento. E minha jornada, eu sinto que esse tema, né? O homem e o caminho do autoconhecimento vai ser muito singular e único para cada um, porque cada um vai ter o seu caminho, cada um vai ter o seu momento, o seu fluxo, assim como uma planta nasce no seu momento, ela desabrocha
única e singular, assim é o nosso caminho. E para mim foi um começo em que eu não estava muito bem, assim, no meu momento de vida. Eu me afastei bastante de mim mesmo para viver uma vida dos outros, por assim dizer. E aí acabou que eu sinto que nessa sociedade, principalmente quando eu olho para trás, eu vejo que eu fazia muita das ações e atitudes que não eram condizentes à minha alma, só que no momento eu estava inconsciente perante a isso. Então eu tomei um rumo em que eu gostava de me enquadrar naquilo que eu achava que era o correto. Ou seja, desde a minha infância eu lembro que eu primeiro me espelhava no meu primo mais velho, então eu queria ser igual a ele, falar igual a ele, ter as mesmas ações, escutar o mesmo tipo de música. Aí depois eu me vi entrando na escola, onde você tem aquele ambiente de competição, de pressão para você ser alguém, aí começa a ter os grupinhos separados, e aí eu me vi indo naquele grupinho onde as pessoas eram mais malandras e eram mais descoladas, e eu tentava ir me adequar àquilo. Então eu comecei muito cedo no caminho de usar. Eu lembro que o meu primeiro PT com álcool foi com 14 anos, que eu passei um vexame absoluto, passei mal demais e fui... Minha mãe teve que me buscar assim numa festa de 15 anos, eu não conseguia nem falar, e foi algo assim muito marcante para mim. E desde os 14, depois aos 15 comecei a me envolver com maconha, aí depois tive um intercâmbio onde eu fui para aprender inglês, só que eu não aprendi muito inglês não. Mas sobre outras coisas. Outras coisas, um leque assim de ações que me desviavam assim de mim mesmo, sabe? Mas hoje eu aprendo a ver as coisas sem dualidade, sabe? Sendo certo ou errado, ou bom e mal, e hoje eu consigo ver que eu estava exatamente naquele momento e que a vida estava me conduzindo da maneira que tinha que ser. Então, tanto nos momentos de escuridão, trevas e solidão, porque mesmo eu indo para uma festa, me divertindo, ficando com as mulheres e fazendo aquilo que era ao olho dos outros e da sociedade algo sucesso, aquilo depois eu voltava e dormia na minha cama sozinho, eu estava comigo e aquilo não nutria, eu tinha que repetir a experiência que nunca era igual, e você vai num ciclo se abastecendo de coisas que te nutrem de uma maneira meio horizontal, sabe? Você se nutre com o outro, você se nutre mais com as coisas externas, certo? E isso abastece de certa forma, só que é um abastecimento do ego, né? E aí você vê que é muito rápido, são prazeres efêmeros, são prazeres dos sentidos, são divertimentos que, pelo fato de eu ter começado muito cedo isso, chegou ali no meio, mais para os 18 anos, 19, era que eu estava entrando na faculdade, e eu já tinha exaustão dessa vida, sabe? Já tinha excedido, não tinha muito mais sentido. E aí começa um momento em que eu percebi que eu estava muito longe de mim mesmo, e aí a própria vida vai te mostrando sinais. Então eu dei PT no meu carro, destruí uma loja, entrei dentro de uma loja, perdi o controle porque eu corria muito e deu PT no carro, na loja, perda total, na minha vida também, porque tive que ligar pro meu padrasto, pra minha mãe, rodei em casa, meu padrasto achou maconha, minha mãe também, fui roubado 2 vezes, ou seja, são sinais da vida falando: meu filho, você está num caminho que tá meio treva, sabe? Não está o seu caminho. Então, a gente aprende a ler os sinais, e hoje faz total sentido, que é a vida se comunicando o tempo inteiro com você. Então, ali já tinha um autoconhecimento, sabe? Uma vida tentando falar com você através de sinais, símbolos, só que você não se percebe. Você não percebe essa comunicação mais sutil, porque você está inconsciente, você vive em um automático, você vive na sua mente,
nas próprias ilusões que você tece, você está afastado do seu corpo, afastado da sua respiração, preso na sua mente, passado, futuro, preso em mentiras que eu contava para mim mesmo para se adequar àquilo que eu achava que era o sucesso. Então minha vida estava meio catastrófica, assim. E aí aparece essa destruição que é muito necessária para que algo novo se construa. E o mais interessante é que neste momento quem foi o guia, assim, foi a minha mãe. Porque ela viu que eu estava mal, porque eu era muito agressivo em casa. Agressivo com a minha irmã, com a minha mãe, porque eu não estava bem comigo e aquilo se externalizava. Então batia a porta, qualquer coisinha que falava eu já era reativo, muito uma mente super material, superficial e não tinha o entendimento, né, da vida. E aí ela falou, filho, faz esse curso aqui, ó, chakras, faz esse curso aqui, ó, PNL, vamos, faz esse curso de meditação. E eu ia, eu falava sim, porque eu tava tão mal, eu tava tão mal por dentro, um caco, porque esse mundo que a gente vive é um mundo de aparências, né, de formas. Então, muitas vezes você acredita que aquelas pessoas, né, estão bem, mas não passam de máscaras, né, que a gente veste para que seja aceito, para que você se pertença, para que você esteja ali abastecido dessa ilusão. E aí ela falou dos cursos, eu fui, daí ela começou a fazer yoga. E ela falou, acho que seria bom para você. E aí eu comecei a fazer yoga assim, sem muita intenção de nada, e era o aluno mais dedicado lá, sentava na frente do professor, primeiro ali, chegava, comecei a fazer 2 vezes por semana, 3 vezes, e tenho uma gratidão absoluta pelo Zé Yoga, que foi meu primeiro professor, José Luiz, e ele começou a passar assim o conhecimento que eu não tinha acesso a esse tipo de informação, porque eu estava preso numa leitura de mundo onde eu era refém dos meus pensamentos, eu era refém das minhas emoções, refém das mentiras que eu contava para mim mesmo, refém de uma vida de mentira. Na porque, sociedade. minha alma estava apagada, apagou a alma. Eu estava lá, eu lembro quando eu vejo foto do meu intercâmbio, totalmente magro, branco, pálido, com olheira, e eu assim, será que eu estava vivo ou será que eu estava morto? Ou será que eu estava morto-vivo? Né? Um negócio meio tenebroso, assim. Mas era a minha realidade, assim. E foi necessário, talvez. E hoje eu vejo, sim, que foi necessário aquilo. Porque nesse mundo a gente aprende pela dualidade, pelos contrastes. Então eu tinha que me enxergar nesse ponto de vista para que em algum momento do tempo eu aprendesse com essa angústia, com esse sofrimento, para que em outro momento eu me visse em outra esfera, mais feliz, mais alegre, mais pacífico, e aí eu aprendo me vendo em diferentes perspectivas. E é isso aprender na dualidade. Eu não sou nem esse ser que estava lá, nesse tudo que eu falei, né? E nem esse ser de agora. Eu sou essa consciência que observa essa transitoriedade e eu sou algo mais eterno. E aí que o yoga começou a me ensinar, sabe? Eu sou uma alma eterna que desce para este corpo temporário e que eu tenho essa vida que é de impermanência e eu tenho essa vida para aprender com as minhas experiências e não tem lugar nenhum para se chegar, e sim um processo para você contemplar e ver, tá bom, até desse ponto, até o momento em que eu desencarnar, o que é que eu aprendi de sentimento e pensamento, porque nada material eu vou levar. E aí que começou a minha jornada, a hora que eu comecei a perceber esse campo mais sutil, certo? Eu lembro que eu fazia respirações e eu sentia meu corpo vibrando como se tivesse calafrio, arrepios, só que não estava frio. Falei, nossa, eu tenho energia, certo? E eu nunca aprendi isso na escola, eu nunca aprendi sobre a mente, sobre o pensamento, que eu estou criando minha realidade, que eu tenho uma consciência. Então a gente é meio que doutrinado, desde a nossa educação faz com que a gente se afaste, né,
de nós mesmos. E aí, esse primeiro momento que a minha mãe abriu os meus caminhos, e eu sou muito grato e tenho a honra de falar isso, que ela abriu meus caminhos e eu estava apto a ter a humildade de abaixar minha cabeça e falar, eu preciso de ajuda. E aí ela abriu esses caminhos e aí o yoga começou a entrar na minha vida. Porque você poderia muito, né, como você estava muito nessa rebeldia, você poderia simplesmente ter negado isso, né? Ter falado, não, bem capaz que eu vou nesse negócio de chakras, não sei o quê. Então isso é muito legal porque você se permitiu ser acessado e guiado, né? Então, assim, você admitiu que você não estava num lugar bacana. A tua dor realmente estava sendo muito forte a ponto de você realmente ter essa humildade. E que bom, né? Que bom que você teve, né, esse guia dentro de casa, que é uma pessoa que você confia, né? Então, quem vai querer teu bem mais do que sua própria mãe, né? Então, também teve essa questão e foi muito legal. E também tem essa questão que você se sentiu muito mal. Não quer dizer que você estava tão mal, mas para você aquilo era muito ruim. E aí chegou ao ponto que, preciso de alguma coisa, né? Porque tem pessoas que vivem, né, a vida inteira e não tem essa... E no começo do episódio você falou, os homens, não sei o quê, mas a sua mãe se não tivesse feito isso, poderia ter aprendido ouvindo isso, né? Que outra mãe que falou, olha, percebeu que o filho precisava de um caminho, de um toque. Sim, total. Né? Porque foi ela que, meu filho, olha, tem isso aqui também, né? Porque a gente não é acostumado a ser ensinado a experimentar coisas boas. Não é normal nessa sociedade. Vamos fazer um curso e o desconhecido, né? Mas assim, vamos fazer um curso de yoga? Vamos fazer um curso de meditação? Vamos. Né? Não é algo tão normal ainda. Não é um padrão, né? E, pelo menos para mim, quando eu era criança, não existia esse assunto. Era raríssimo. O yoga, na minha família, já é de longo tempo, né? Mas, por causa da tia da minha mãe. Mas, que é de antes de eu nascer, ok, já tinha esse contato. Mas não é algo normal entre meus amigos, assim, criança, alguém praticar yoga. Quando eu era atleta novinho, eu praticava yoga, mas meus amigos achavam uma loucura, assim, mas, sei lá, eu tinha 11, 12 anos. Então, era a única criança que eu via lá dentro também. Então, mostrar caminhos para experimentar coisas boas também da vida, né? E você tá aberto, porque o que eu vejo é que a gente está muito apegado à nossa vida e não tem como abrir uma nova vida se você não desapega da antiga, certo? Como é que você quer? Imagina você entra na sua casa e tá lotado de coisa, móvel, caixa, muitas coisas simbolizando nossos pensamentos, nossas emoções e tudo que a gente viveu. E aí você entra pela porta e aí você olha aquele caos e fala, meu Deus do céu. E aí você senta lá. E aí a meditação é muito isso. No começo, eu lembro que eu tinha que meditar de olho aberto. De tamanha confusão que era eu estar de olho fechado comigo mesmo. Olha só. Só que aos poucos, essas caixas foram se dissipando. Eu fui organizando, eu fui vivenciando mais o momento, eu fui me conhecendo e organizando esse mundo interno que estava bagunçado porque eu nunca tinha voltado a minha atenção para dentro. A minha atenção sempre estava fora, porque não tinha, ninguém me ensinou que tem como eu voltar a atenção para dentro, ninguém me ensinou a fechar os olhos e ficar lá. Foi algo que veio assim ao longo da minha jornada. E aí as coisas novas só vêm a hora que você, não, isso não interessa mais, isso não faz mais parte de mim, isso também não, essas amizades aqui não estão me levando para um caminho que eu quero agora, esses hábitos aqui não estão me fazendo bem, e você vai tirando mesmo, desconstruindo tudo aquilo para que se faça espaço. E a partir desses espaços reina as infinitas possibilidades. E a partir daí que eu consigo entrar nesse espaço e aí sim começar a construir uma vida nova. Não é de um dia para a noite, mas são anos de você se permitir conhecer-se
E aí, a partir desse conhecimento, você vai construindo de acordo com o que faz mais sentido. Então, o yoga foi como se ligasse o interruptor da minha alma. De novo. Porque eu comecei a questionar o que eu gosto, que estilo de música eu ouço, porque eu só escutava o que era moda. Me vestia igual aos outros, falava igual aos outros. E eu tava na mente coletiva. Eu fazia parte de um coletivo, eu não sabia quem eu era. E aí vai do começo que eu falei, né? De cada planta desabrocha de um jeito, é única, singular. Então eu carrego virtudes de várias vidas. Você também, você também. Então a gente precisa descobrir para a gente poder oferecer para o mundo a nossa singularidade. E só se faz isso se desconstruindo daquilo que foi imposto, daquilo que foi colocado como certo, daquilo que a gente um dia acreditou e que hoje a gente olha e não faz muito sentido, porque hoje em dia, se você vê, a maior parte dos homens não tem muita essa conexão com o sentir. Pouca gente, se você fala, fecha os olhos e fica consigo, consegue ficar 5 minutos. Pouca gente sabe falar sobre as suas emoções, porque a gente não foi acostumado a ter essa sutileza da vida, né? A gente se tornou seres muito mentais, racionais, e a vida ficou meio quadrada, né? Sim. Um exemplo que eu acho absurdo, a maior parte das pessoas não sabe respirar. Não sabe respirar, que é o espírito, né? Da vida. Não sabe, A não vida. consegue. É um absurdo, eu acho um absurdo. E o primeiro momento que o professor sempre falava era isso. Ele falou, aqui vocês vão aprender a respirar. Aqui vocês vão aprender a se conectar com o seu corpo. Aqui vocês vão aprender a silenciar a sua mente. Ou seja, caraca, isso é a coisa mais simples e mais potente que a gente tem. Então dá pra se dizer que a sua mãe foi esse caminho pra você chegar até esse... Guia. Guia. Ela foi um oficina- guia e o yoga foi o que te captou. O caminho. O yoga foi o caminho. A minha mãe falou, ó, aqui é interessante. Existe esse caminho. Ela guiou. E você se identificou mais com o caminho do yoga. Começou a desabrochar um monte de coisa dentro. E aí, a hora que eu vi, o professor falou, ó, acho que vai ser importante você fazer o curso de formação. Eu vejo um potencial incrível em você. E aí eu tinha 19 anos Nossa, e aí você foi eu jovem. E aí eu falei, nossa, ele falou isso. E ele tava fazendo curso. Daí eu falei, vou fazer, não tem como dizer não. E eu disse sim. E aí eu falei pra Laura, minha irmã também. E ela tava meio enrolada com a faculdade, algumas coisas dela. Meio que resistiu no começo e depois ela quis pular de paraquedas junto comigo. Porque é um voo, assim, em um mundo desconhecido. Uma cultura diferente, um pensamento diferente que você traz para esse ocidente que está muito focado na matéria, totalmente material, totalmente identificado com o corpo, com a mente, totalmente identificado com o externo. E aí você traz uma cultura que a base da cultura é Deus, você encontrar Deus. E você encontrar isso dentro de você. E aí você reconhece esse aspecto sagrado a partir do momento que você silencia vozes do mundo e começa a escutar as batidas do seu coração, o silêncio. E aí você vai construindo o seu próprio templo a partir do progresso na sua prática. E é muito isso o yoga, certo? Você ter o seu veículo, que é o seu corpo, você purificar o seu veículo com os asanas, com a respiração, com as técnicas de respiração, e você no final silenciar em meditação, que a gente treina na Shavasana, que é a postura do cadáver. Você literalmente está treinando a sua morte. Você morre para os seus papéis, para as suas responsabilidades, para as vozes do mundo, para o seu passado, para o seu futuro. Você morre. E aí você tem a oportunidade de renascer a cada prática, um novo renascimento a cada dia. E aí eu fui trilhando esse caminho que eu tô trilhando até hoje. E eu lembro de uma vez que uma professora de yoga comentou uma coisa que foi o clique da meditação para mim.
que ela falou, às vezes, alguém comentou, não consigo silenciar minha mente. Aí ela falou, mas os pensamentos, eles vão vir, só que tu não pode se apegar neles. Se você não se apegar neles, eles vão vir, eles vão ir, e logo tua cabeça fica mais limpa. Agora o problema é vir uma coisa aqui, e que nem agora, antes de começar, me mandaram uma mensagem importante do trabalho, eu já comecei a fazer cálculo, já mandei. A hora que eu fechei o celular, eu ainda estava pensando, não, mas 10, 12% vai dar tanto e não sei o quê. E aí a cabeça fica trabalhando. Então, saber que esse pensamento veio, eu não preciso resolver isso agora, eu estou aqui em outro momento, deixa aí, depois eu vou resolver isso daí. É o transitar entre este mundo interno, o mundo externo, e saber lidar com o externo, sabendo que tem o interno, e tá no interno sabendo que tem o externo, né? A minha meditação, geralmente, ela se torna criativa. Começa a aparecer ideias. Aí se eu começar a raciocinar essas ideias, eu saio da meditação. Então, tá, ok, boa ideia, legal. Daqui a pouco eu resolvo isso. E deixa passar. E falando nisso, né, amor? O teu caminho no autoconhecimento e nesse mundo mais sutil de se encontrar a espiritualidade foi um pouco diferente do Di, né? Você sabe dizer como é que foi até... Eu acho que para mim foi muito mais natural, só que o meu caminho era passos muito lentos, desde que eu nasci. Eu acho que sempre foi muito lento, porque sempre teve uma conexão, assim. A tia da minha mãe era professora de yoga. Então, esse lado da família já tinha muito esse contato. A minha tataravó, ela dava passe no centro espírita, e daí tem uma linhagem dos bugres indígenas e tal. O meu avô, pai da minha mãe, não tinha nada a ver com isso, mas quando ele se casou com a minha avó, isso aqui faz sentido. E aí ele entrou muito de cabeça e ele entrou na maçonaria. E ele sempre participou de lojas que iam muito no estudo de Deus. E tem essa questão, né? De maçonaria respeita quem acredita em Deus. Seja o nome do Deus que você falar, seja a Bíblia, seja o Corão, seja o que for. Mas se você não acreditar em alguma coisa superior, você não vai estar lá. E aí eu lembro muito de eu chegar na casa do meu avô, e ele tinha um escritório dentro de casa, e eu sempre chegava e ele estava lá estudando. Era sempre estudando, e ele tinha esse lado muito assim. Hoje, se ele fosse vivo, eu acho que seriam papos sensacionais com ele, porque eu era muito novo quando ele faleceu, e eu não aproveitei isso. Sim. Mas ele ser assim, e ele se portar do jeito que ele se portava, já me marcou muito. E aí a minha mãe puxou isso também, eu aprendi muito por ela, e o meu pai também, apesar dele não ter práticas hoje assim, até ultimamente parece que está tendo mais, que me deixa muito feliz, porque eu sei como é importante, mas ele vibra muito alto, então ele é uma pessoa que o que ele pensa acontece, se ele foca o pensamento naquilo, acontece, que também é o lado bom e o lado ruim. Focou no lado de uma coisa ruim, vai atrair coisa ruim. Focou numa coisa boa, ele faz muito rápido as coisas acontecer boa. E eu percebi isso, porque a gente passou por uma situação na vida, que eu só vou contar no episódio número 100, que eu percebi, porque eu já tinha consciência, eu era uma criança, mas eu tinha consciência já, e eu vi ele fazer isso. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver um pai fazer muita coisa, porque geralmente a gente nasce e o pai já tem uma estabilidade ali, né? Ele só continua. Então eu tinha, assim... Teve seu irmão também? Então, peraí. Aí eu tinha um pai que vibra muito alto, então ele faz esse padrão muito alto. Tem uma mãe que tem esse lado da espiritualidade, ela é reikiana há muito tempo também. Eu lembro de várias vezes que a gente ia em centro espírita, assim, eu tenho memórias bem claras, assim, eu pequenininho ainda. Aí depois eu tive o meu irmão especial, e eu lembro da minha mãe falando, teu irmão vai ser especial, vai ser diferente, tal, vai precisar
da nossa atenção. Eu lembro que ela fez um papo comigo, assim. E o entendimento, por que ele veio assim, também já com uma conotação não só terrena. Não, né? ó, a gente vai aprender algumas coisas com ele e tal, e hoje sim, ele foi uma das maiores escolas que a gente teve. Com certeza, um dos maiores professores da minha vida, do meu pai e da minha mãe. E provavelmente da dele também, porque se ele veio naquele papel, ele tinha que passar por aquele papel. O mais difícil era o dele, né, entre os nossos papéis familiares. Então sempre foi uma coisa muito natural. E pra mim, eu tinha coisas assim naturais que eu não sabia o que era. E foi indo. Mais sensível, né? Você sempre não precisou acontecer um rompante pra tipo assim, ó, agora esse é o seu passado e agora Foi mais fluido, né? você foi, como você falou, lento aos pouquinhos, pegando uma coisa dali, sentindo uma mas coisa daqui. foi passos lentos. Aí depois, quando eu já estava contigo, você que se interessou pelo reiki, daí tu, não, vou fazer um curso de reiki. Isso nunca tinha passado na minha cabeça. Aí, pô, mas minha mãe é reikiana, ela faz em mim? Não preciso fazer. Aí, daí ela, não, vou fazer um curso. Deu, como é que é e tal, não sei o que. Daí, pô, eu posso fazer em mim, cara. Então, Sim, né? vou fazer. Daí foi assim que a gente conheceu a Tassi, né? Tu já tinha conhecido a Tassi, eu acho. Eu já conhecia. Eu não. Você não. Aí, daí veio o reiki. Aí o reiki foi uma, tipo assim, foi uma impulsionada no meu caminho. Aí ele começou a funcionar mais rápido. E eu sinto que é uma conexão muito grande minha por causa da minha família que tem uma linhagem espírita, que vai lá para os bugres, que para quem não sabe é um tipo de índio, né, aqui do sul do país, que trabalhavam com magia e tal. Então é uma coisa muito natural para mim, sabe? Eu apertava a mão de uma pessoa e falava, não posso confiar nessa pessoa, não quero essa pessoa perto de mim. Ou o oposto, mas eu sentia. E aí quando nóia da minha cabeça. Aí eu confiava na pessoa, dava com a cara na água. Você tentava racionalizar. Era uma intuição, na verdade. É. Você sempre foi sensível nessa questão da intuição, bem pisciano no sentido da palavra, assim, desse pisciano bem sensível, né? E aí depois do reiki a coisa começou a andar mais rápido. Eu comecei a ter situações que eu tô sensível demais, eu também preciso saber me controlar, saber me proteger, saber o que eu tenho que fazer aqui, por que essas coisas estão acontecendo. Entender mais racionalmente tudo que você estava experienciando. Exatamente. Né? Mas é uma coisa bem interessante, porque você foi uma coisa mais natural, você teve um rompante e agora vocês caminham e estão se descobrindo. Mas é uma coisa em que em nenhum momento vocês falaram que foi algo que vocês conversavam com os amigos, que foi algo que trocavam e... Quer me interromper? Não, termine. Pode falar. Já interrompi. E eu também tive a minha fase molecão, loucão, eu fazia pega pra ir pra faculdade todo dia e eu cronometrava pra ver quando eu chegava mais rápido. Né? Graças a Deus nunca aconteceu nada, Era porque, nesse né, nível. não façam isso. Tinha uma menina e um cara que eu sempre encontrava no caminho, a gente sempre saía de casa a mesma hora e era um pega até a faculdade e ninguém sabia que estava fazendo pega com o outro, mas era uma velocidade máxima. Que é um momento da inconsciência, também da adolescência. Sim, Adolescência som não tanto, alto. né? Mas da juventude, de se descobrir, de tirar a máscara que você carrega dos seus pais, tentar, né? Então, experimentar, que é como o Di falou, de vibrar nessa polaridade um pouco pra poder entender o que é uma outra, né? Então é importante. Vida inteligente. E eu tive na verdade, eu tive um momento que eu era atleta e ganhei um campeonato. Chegava aqui e saía, sei lá, no jornalzinho da escola, saía não sei aonde, alguém via. Pô, eu ia pra festa depois, eu era o cara que ganhou o campeonato, entendeu? Aí todo mundo vem bajular, o ego, né? As meninas brilham o olho, mas se eu não ganhasse o campeonato, as meninas já não brilhavam o olho. Então, tinha esse negócio, não, eu preciso ganhar o campeonato. Por quê? Porque isso aqui é bom demais. Mas é tudo externo. E é passageiro, né? Acaba, porque na semana que vem, se eu não ganhasse o campeonato, a festa seria diferente, entendeu? Vem uma frustração. E aí eu vou ganhar o próximo. E aí você se identifica com quem? Você fica numa competição, né? Com a Taylor Swift, porque a gente viu no documentário que ela falava justamente sobre isso, que enquanto a aprovação dela, dependente do externo, tivesse acontecendo, ótimo. Mas quando não tivesse essa aprovação do externo, ela quebrava.
E aí você vê que não tem como você viver com a aprovação do externo, porque tem em algum momento isso vai parar de ser preenchido. Em algum momento eles vão te desaprovar em alguma coisa, porque ninguém tem como agradar a todos. E aí é o momento que você começa a refletir sobre, opa, eu tô vivendo pra mim ou eu tô vivendo pros outros? Sim. Você percebe que você tá meio fragmentado, né? Porque a sua atenção, sua energia, tudo se dispersou pra fora. E eu... Tem vários fios. E eu consigo me sobressair aqui, então... vou me sobressair aqui, mas pra quê? É pra mim ou é pros outros? Tanto que a pira do carro, hoje eu dirijo muito calmo, né? Mas quando a gente se conheceu, tu ainda se assustava um pouco. Chegou um ponto que meus amigos me chamavam de ceninha, porque eu era o louquinho do carro. Só que nesse ponto eu já tinha percebido que era uma coisa que eu gostava. Eu gosto, não é pros outros. Porque antes eu gostava de andar mais do que o cara que tinha o carro que andava mais do que o meu. Sabe? Estrada, sempre arranjava um ali para o player 2. Então, era uma coisa muito externa. Aí chegou um ponto que, eu gosto disso. Né? Hoje eu vou surfar, às vezes eu vou muito embalado. Mas hoje eu não faço isso com ninguém no carro. Se tem alguém junto comigo, eu vou de boa. No meu dia a dia eu viajo muito devagar. Mas aí eu posso pegar um momento e me divertir, quando não tem tanta gente no trânsito e tal. Mas é uma coisa minha, né? Agora... o que é meu, o que é do outro e o que eu quero fazer para chamar a atenção dos outros. Aí eu estou precisando de atenção porque eu não estou me olhando para dentro, então eu preciso que os outros me olhem. Né? É aquilo que eu falei da nutrição horizontal, é exatamente isso. Você está horizontal, então você se abastece do mundo da matéria, mas a partir do momento que você se conecta vertical, você começa a compreender que você consegue se abastecer desse campo mais sutil, onde você conecta com essa realidade mais invisível e você se nutre de si mesmo, da sua própria luz. Então não tem problema você ter uma alimentação saudável, ter um corpo bom ou fazer as coisas, mas se for pra você, entende? Então isso vai te abastecer, porque você começa a criar hábitos saudáveis, você começa a cuidar do seu corpo, começa a cuidar da sua alimentação, do seu sono, começa a cuidar da sua respiração, começa a frequentar, porque a hora que você começa a se descobrir, você fica meio chato, né? Muito. Tipo assim, aqui eu já sei que eu não vou. Aí os amigos, pô, tá virando vegano, que é isso, velho? Tá virando bicha. E começa esses negócios porque você muda a vibração, só que eles não querem que você mude. Então você começa a perceber as intenções das pessoas que você tá andando. Porque é mais fácil eles te trazerem do que eles... E eles não querem que você vá para outro estágio. Mesmo eles vendo, nem veem a sua felicidade. A intenção deles fica distorcida, porque ele vê que eu tô melhor, vê que eu tô fazendo bem, tô começando a ler, tô começando a meditar, tô melhor comigo mesmo. E por que ele tá falando para eu voltar e beber, ir pra festa, que eu sou bicho, que eu não faço isso, aquilo? Aí você percebe, pô, isso é amigo? Que intenção é essa, entende? Então você começa a ver esse campo mais sutil, você começa a olhar a essência, você para de ver as aparências, a forma, e você começa a ver a intenção, porque você está conectado consigo, com a sua alma, e aí é o que você falou, você começa num aperto de mão já entender o que o cara quer, num olhar você já entende, porque você está mais desperto, conectado, e aí a vida, você começa, pô, isso aqui não me faz bem, para que eu vou aqui só para agradar o outro, só que o outro não tá muito, eu não tô, que nem essa última, eu fui numa festa que foi do namorado da minha irmã, e eu fui, mas muito por conta da influência externa, eu não tava tão no meu centro, eu percebi isso, a hora que eu me deparei, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? É como se, igual um cara que dá um sorvete na testa, de novo sorvete na testa. Porra, eu já sei, eu não preciso novamente experienciar isso. E aí meu amigo, não, mas é bom a gente voltar e ver a Matrix e como que a gente se comporta, as reações. Tá, legal, mas eu não preciso disso, eu já meio que passei, igual um videogame mesmo, eu passei de nível. E não dizendo que eu tô certo e lá é errado e nada disso. Mas não faz mais sentido com o que eu vi. E o João, eu percebi, eu encontrei ele lá 1, 2 vezes, ele tava em outras vibes. Talvez
tá bom, eu fui lá pelo João ou fui por mim? Sendo que no outro almoço, um domingo depois, eu tava lá com ele trocando ideia. Então muitas vezes a gente rompe com o nosso coração, querendo agradar o outro, só que o outro não tá muito aí com você, porque ele tá pensando em si mesmo. Você percebe isso, entende? Então é mais sobre aqui, coração, casa, o que eu, pra mim, começa a viver mais alinhado com a sua alma, entende? Começa a se gostar, gostar de você, ter gratidão por ser você, gratidão, e você começa a construir aquele templo, sabe? Sim. Seja surfando, que você nem mencionou, só que o autoconhecimento veio muito do seu surf. Ah, sim. Né? Sim, Aquilo sim. é um autoconhecimento puríssimo. É o né? esporte que mais Puro, conecta, eu acho, né? porque tu precisa de tudo que é da natureza. Se a maré tá errada, não Natureza. tá bom. Se a ondulação tá no ângulo errado, não tá bom. Se o vento tá perfeito para uma ondulação, mas tá com outra, também não tá bom. Se tá no meio da noite, não dá para surfar. Então, sabe, tu tem que encaixar um monte de coisa, tu tem que respeitar muito aquilo e saber entender, ok, eu tenho esse litoral inteiro aqui, eu posso pegar meu carrinho e surfar em qualquer lugar aqui, mas onde que vai estar melhor? Né? E a questão de escolha, não, eu prefiro ir lá por causa disso, prefiro ir lá por causa daquilo. Tu tem que estar muito conectado com tudo para entender tudo, para tudo funcionar, para saber o tempo de passar a arrebentação, ter não é perseverança. Humildade, Mas paciência, né? não é nem paciência, assim, mas o esforço de você ficar remando 20 minutos para passar uma arrebentação grande, porque vai valer a pena pegar uma onda. Nossa, é uma loucura se tu parar pra pensar. Aí tu rema, senta lá no fundo, fica mais 20 minutos esperando uma onda. Quando entra, tu não tá conectado, tu não chegou perto dela. É uma conexão muito grande. Mas, e assim, só puxando um gancho aqui pra gente focar, isso que vocês estão falando é muito perceptível, assim, pra vocês. Beleza, eu entendi esse lugar, eu entendi que isso não faz mais sentido pra mim, e que agora isso faz sentido. É uma grande diferença entre homens e mulheres. Homens, eu vejo que eles demoram pra despertar um pouco mais para essa questão da espiritualidade, do autoconhecimento, demoram para ter um interesse, porque também não foram instigados desde sempre a fazer isso, né? A ter esse lado mais sensível que o próprio Caio já teve desde que, né, não foram muito instigados, até pela própria testosterona. Sim, isso explica, né, a questão de você tá sendo sempre injetado ali um anabolizante para você ir pra luta e para fazer coisas externas, e tá interagindo muito com o meio externo. Porém, uma vez que o homem ele consegue, e até assim, porque o homem é muito prático, né? E normalmente a espiritualidade tem esse lado que ele é mais subjetivo e tal, e não prende tanto a atenção do homem. Porém, quando o homem entra, seja pela via que for, às vezes até se identificando mais com outro homem, falando sobre isso de uma maneira mais prática, enfim, ele parece adentrar muito mais rápido do que a mulher, por exemplo, justamente por esse foco, por essa até uma certa fúria que é mais masculina, em tipo, isso aqui eu entendo que é muito importante pra mim, eu percebi nesse pouco que eu acessei, então eu vou, como se fosse, vai com tudo, nesse amadurecimento espiritual acaba sendo muito mais rápido do que a mulher, que é mais subjetiva mesmo, que com todo o seu jeitinho feminino, né, mais sensível, fica assim, mas será que é isso? Mas eu vou naquela festa porque a minha amiga, meu Deus, veja bem, ela precisa muito de mim e tal, aí você vai, essa coisa mais emoção. Então eu vejo também, né, essa diferença. Eu não sei se vocês compartilham desse mesmo pensamento, de que o homem ele demora mais para ter esse interesse no lado espiritual, mas quando ele tem, ele parece que vai assim em saltos mais galopantes mesmo do que quando comparado à mulher. Eu acho que o que mais tranca aqui para nós é a sociedade. A sociedade ela faz de tudo para não facilitar isso, né? É o que tu falou, o que os amigos falam? Isso daí é coisa de bicha. E aí ser coisa de bicha é muito feio para um homem na nossa sociedade, né? Então tipo, não pode nessa sociedade.
Só que no mundo espiritual, você é uma alma, eu sou outra alma. Aqui tu tá nesse corpinho feminino, com hormônios femininos, e eu tô num corpinho masculino com hormônios masculinos. Mas lá, não importa se é homem ou se é mulher. E então acho que isso trava muito o começo, né? Poucos amigos para conversar, o pai que não faz tanto esse lado, quem faz é só mais as mães, então tu não tem um exemplo próximo. E eu acho que para o homem, nesse caso que tu falou, o que muda é o foco. Porque, por exemplo, eu fazer meu trabalho de geobiologia, eu tenho que estar 100% em foco o tempo todo. Se eu sair do foco, eu vou ter que fazer amanhã de novo. Então, eu prefiro focar, fazer de uma vez só, fazer bem feito, e deu. E aí, vou meditar, vou ficar em foco, né? Então, estou cuidando disso aqui no foco. Vou fazer um curso, eu chego lá, fico no foco. Mas fazendo essa relação com o homem e com a mulher ela vai em passos mais seguros, né? Sentindo um pouco. E o homem, eu sinto que é uma coisa meio instintiva, assim, de tipo, é isso? Então eu vou como se eu estivesse caçando um tigre na savana e é lá o meu foco, sabe? E uma devoção a Deus de uma forma diferente da mulher. Eu vejo que há diferença nos processos. Na maioria das vezes. Tem homens que pode ser do outro formato, tem mulheres que também têm esse foco nessa pegada, geral, mas a né? maioria eu concordo. Né? É relativo. Mas eu sinto que o que mais influencia são a quantidade de grupos, amizades que você está inserido. Uhum. Sim. Porque é aquilo que eu falei de você estar fragmentado a vários grupos e você tem essa ilusão de que você tem que sustentar essa amizade, depois então uma amiga chama aqui, faz tanto tempo que eu não vejo ela aqui, então você acaba vivendo e fazendo com que a sua energia ainda nutra, né, essas relações, mesmo você não querendo estar lá, você acaba dizendo um sim que era um não, ou um não que era um sim. Total, mas é uma coisa de mulher mesmo. Porque a gente vocês fica estão meio, muito não envolvidos. quer, né? Tem muitas, tipo, eu tenho que dar os meus braços, assim, pra todos. E homem não tem muito isso. Realmente pra nessa mim foi, assim, a amizade rompeu e eu não tinha muitos amigos. Aí eu passo um momento de individualidade como um monge, assim. Eu estou me retirando porque eu estou fundido porque eu não sei mais quem eu sou. Uhum. Eu tô indo surfar porque ele Que tá eu gosto de surfando. surfar. Eu tô indo falando igual ao outro, eu gosto de azul. Então fundiu a realidade, eu tô cheio de impressões, ou seja, tatuagens energéticas que eu preciso meditar para silenciar, tirar todas essas tatuagens energéticas para eu descobrir quem eu sou. E eu só faço isso me retirando. Por isso que existe um momento, o caminho da consciência ela é individual para cada um, entende? Então, é o que a gente estava falando no podcast de relacionamento. Tem momentos que a gente tem que estar no nosso próprio casulo para poder se compreender, entender quem sou eu e criar raízes no ser, criar raízes na essência, certo? Para depois você vir para o mundo, independente das circunstâncias externas, você não abalar aquilo, as suas raízes. Então a pessoa vai te chamar para aquilo, você não tem mais muita ligação emocional. Ou a pessoa vai fazer, que bom para ele, olha que legal, ele está se divertindo, mas para mim não faz muito sentido isso. Então você começa a ter muito mais discernimento sobre aonde você vai, onde você vai colocar a sua atenção, mas isso passa por um período de enraizar. Sim. E no meu caso pode ser diferente para todos, porque pode ser que vocês se encontrem juntos e juntos os dois construam as raízes, que eu acho que é muito que aconteceu, né? Uhum. Ou no meu caso eu tive que me retirar, porque eu estava realmente fundido com tudo, né? Não sabia mais. É que nós crescemos as raízes. Você estava sem, parece. Não tinha. Eu estava meio inconsciente, entende? Passei um período da minha vida meio inconsciente. Mas Aos assim, léus. eu vejo que
não há um interesse dos homens. É esse o ponto que eu tô querendo chegar. Em conversar sobre espiritualidade. E é isso que eu tô falando. Existe mesmo, é uma certa desvantagem no processo espiritual, porque não tem um interesse. Parece que, como são assuntos mais subjetivos e não tão práticos, como esportes, como política, como, sei lá, qualquer coisa, os homens... por exemplo, vamos usar o Instagram. Tá passando alguém falando sobre espiritualidade. A maioria dos homens... até mesmo esse podcast, né? Coisas mais profundas não chamam tanto a atenção de homens, né? Eu acho que no fundo é essa questão da sociedade mesmo. O nosso lado aqui do planeta foi colonizado de uma forma feita para a gente acreditar que Deus está lá e Ele é vingativo se você fizer coisas ruins aqui, e aí Ele está lá e eu estou aqui e eu sou só uma coisinha. E aí tu pega esses ensinamentos milenares de culturas mais antigas, já entendemos, e aí eles conseguem já comprovar, e a hora que a gente tem o contato com isso, que Deus está aqui nesse copinho, está na tua roupa, está nessa fala, nessa vibração da minha fala, então está em tudo, chegou nesse ponto já muda tudo. Só que a sociedade tem essa trava, então é um papo que já não é muito legal de ficar falando. Daí daqui a pouco tu fala um negócio e fala, opa, eu não concordo 100% do que tu falou sobre Deus. Ok, é o teu jeito de entender, esse é o meu. Mas tem gente que tu não pode falar porque daí vira briga, porque tem certeza que é daquela forma, tá? Mas pra mim é um pouco diferente. E aí pega essa coisa dos amigos. Se fosse mais natural, desde pequenininho, um ia falar pro outro. Tem até uma vergonha de falar sobre esse assunto. Por exemplo, eu tenho um amigo que surfou muito bem. Aí a gente era criança, surfava sempre junto. Aí ele fazia uma manobra nova, daí ele falava, não, é porque é só botar o braço assim que a manobra sai fácil. Aí, ele me ensinou. Aí eu ia na próxima onda, fazia exatamente o que ele falou, funcionava. Então, ele já me deu uma dica. Aí daqui a pouco eu falava alguma coisa, tu não fez isso aqui. Aí seria fácil. Aí ele, é verdade. Aí ele tenta, funciona. Nós dois crescemos nosso nível muito rápido, porque um estava ajudando o outro, isso trocando figurinha. Meu tio me contou uma coisa, eu contava por ele. Aí todo mundo ia melhorando. Agora imagina se fosse isso nesse lado espiritual. Muito legal isso, porque é exatamente esse espírito da criança de cooperação e não competição. Então quando eu teve até um exemplo que a gente estava com um casal de amigo da Tassi, e aí a Alice, que é a menininha, ela tem, a hora que antes do set, ela era toda extrovertida, falava com todo mundo, com o Uber, e conversava. Aí a partir do set, ela meio que se fechou, ficou mais na dela, porque entrou o ego. O ego. Então a gente começa a ter identidade, identificação, e para aquele fluxo de humanidade, uma unidade, onde um está cooperando, ajudando, faz essa manobra, medita, faz isso que eu acho que vai te ajudar, aí a gente começa a se ver separado do outro, querendo competir, e aí começa toda a confusão, porque a hora que você começa, eu quero ser melhor que você, aí a sociedade mostra que o sucesso é você ir nesse caminho do poder, das mulheres, de você não se vulnerabilizar, e a gente não se conecta com as nossas emoções, começa a vestir um monte de máscara, e a hora que você vê, você está acobertado de inquietações, agitações, e você deixou a sua alma por último. E aí tem um monte de camadas que você reflete num corpo tenso hoje em dia, pessoas fechadas, corcundas, que mal respiram, pessoas que você não olham no seu olho para conversar, que tem essa dificuldade de troca, dificuldade de conversa, conexão, porque se afastou de si. Não consegue conectar. Exato. E aí esse ponto de que você está trazendo, de que hoje em dia os homens não se abrem e tem mais dificuldades, é porque muitos dos homens ainda estão encantados com esse mundo da matéria, com esse mundo dos prazeres, dos sentidos, com esses prazeres mesmo, e por enquanto muitos ainda gostam e tudo bem, entende? Eles, até por isso que eu falei que no meu caminho chegou uma exaustão disso, não fazia mais sentido. Para cada um vai ser de um jeito. Em um momento. E eu tô vendo agora no meu processo que agora que tá começando a entrar amigos em que eu consigo me vulnerabilizar mais. E eu tenho um exemplo agora de um amigo que entrou na minha vida, que eu conhecia ele lá da minha época que eu estava desligado,
E ele, nossa, eu nunca vi uma mudança tão radical e transformadora, eu quero seguir você. Ele falou isso. E aí eu comecei a lutar com ele, porque ele me mostrando esse lado mais masculino, da ação, de você ter a firmeza, e eu trazendo esse lado mais feminino, de você olhar para dentro, se conectar mais com a sua intuição, de ser uma pessoa mais calma, de você ter essa sutileza, sensibilidade, porque os homens romperam esse princípio feminino em si, estão muito racionais, se desconectaram do sentir a vida, os sentimentos, ninguém mais tem essa conexão. E aí a gente teve essa troca muito legal ao longo desses últimos 1 ano, 2, que a gente eu fazendo luta e eu ensinando meditação, ao ponto de que desde janeiro ele vai uma vez lá em casa, e eu até chamo de terapia, e eu falo que ele é meu terapeuta. Eu tenho 25 anos, ele tem 23, fez 24 agora. E aquilo é uma terapia para mim. Eu faço um cacau, a gente lê um tarô, ele fala o que está acontecendo na vida dele, eu falo o que está acontecendo na minha, e sai uma conversa, um fluxo divino, onde clareia a minha mente, entende? Eu simplesmente estou ali aberto, ele também, ninguém julgando, porque o homem tem muito isso. É muito julgamento, é muito racional, é muito certo e errado, é muita trava. E a gente conseguiu, aos poucos, tirar essas couraças, essas carcaças, para que a alma se sobressaia acima dessa rigidez que o ego traz, dessa rigidez que essas armaduras trazem, certo? Ao ponto de que, nessa última conversa que a gente teve, em junho, num momento de muita vulnerabilidade, de sentir uma dor muito forte depois do desencarne de uma amiga minha, deu ligar para ele e falar: meu irmão, por favor, vem aqui. E eu ligar para ele, assim, e ele tá lá, e eu chorar, e eu apresentar minha vulnerabilidade, falar tudo que eu tava sentindo, e ele me acolher, me abraçar, e estar ali, presente, entende? E isso é muito raro entre os homens. Esse é o ponto. Porque talvez você fizesse isso com uma namorada, comigo, com mulher, ou com amigas, com mulheres que são mais acolhedoras, que compreendem mais, que não vão te julgar por você estar chorando, por você estar fazendo isso, né? E que bacana que você conseguiu encontrar essa pessoa, porque não se torna um caminho tão solitário, e você também consegue ver, eu não sei, eu acho que é diferente, né, quando é alguém do mesmo sexo, assim, eu não sei, porque eu tenho muitas amigas mas eu sei que tu sente falta. É o espírito da criança que você tinha lá no surf, e eu tô começando a ver que é possível ter na minha idade, porque os dois não têm julgamento, entende? Pô, você fez isso, exatamente esse ponto aqui você tem que melhorar. E eu acolho aquilo, eu falo dele, então vive uma troca onde os dois estão crescendo, aprendendo, e não tem essa de eu querer ser melhor que ele e eu querer passar por cima dele. Não, virou uma amizade, assim, onde a gente pode ser, eu posso ser eu, é isso? Eu posso ser eu. É isso. Só que a hora que você percebe que somos células de um mesmo planeta, somos seres espirituais num caminho de amadurecimento, e que não existe separação, tudo está interconectado. Então é como se a minha consciência projetasse ele na minha vida, para que eu me visse nele, aprendesse com ele e essa troca ocorresse. Então a gente vê o outro como assim mesmo, só que você tem que ter essa humildade. Então esse é o caminho do yoga, esse é o caminho do desconstruir. Você desconstrói essas couraças, carcaças do ego, que só te afastam de si, te distanciam da vida e dessa sutileza, para você estar presente. Eu estou aqui ouvindo, escutando e vendo sinais, tendo a humildade, a vulnerabilidade, e eu me mantenho disponível àquele momento, porque meu coração está aberto, minha mente está aberta, então eu estou disponível a aprender. Senão eu já entro fechado, já entro querendo ser melhor, já entro querendo aquela postura, né, o peito aberto, já na defensiva, cara fechada, quem é esse cara, estranho, já desconfio. Então a gente passou a desconfiar muito, né, e se esconder muito. E se for para falar de assuntos mais sutis, como forma de piada,
brincadeira, zoação, entende? E as trocas, elas acabam sendo um jeito de multiplicar o conhecimento, né? Então, ontem a gente estava jantando, a Tassi deu aquele toque que eu falei de uma coisa que eu faço quase todo dia. Não, eu não acredito nisso, eu acho horrível isso. Mas por quê? Né? Porque eu podia falar, não, mas isso funciona pra mim, deu. E ela, não, é por causa disso, disso, disso. Pô, faz sentido, cara, faz todo sentido. Tipo, mudou uma coisa que eu utilizo no dia a dia. Porque você estava aberto para receber isso também, né? Sim, mas ela podia ficar quieta, ficar brava comigo ou e ela falar, nem podia Caio, falar, ela falar, nada a ver, ou fazer uma piada e trocar de assunto. Ela, não, eu não gosto disso, eu prefiro o contrário. Por causa disso, disso, disso. Pô, legal, teve a troca, aprendi alguma coisa ontem. E aí eu gosto de fazer uma conexão com o mundo 3D aqui, porque as outras dimensões são muito boas de viver. Agora, essa aqui é a que a gente sofre mais. Aí, por exemplo, eu faço prancha de surf. Então, eu tenho um ângulo que eu uso para botar aqui, ele é um posicionamento em relação ao fundo da rabeta. Aquilo ali eu fiz, sei lá, 200 pranchas alinhando 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá e tal, para ficar o mais perfeito possível. Esses tempos um amigo perguntou, Caio, e eu sou especialista naquele formato. Caio, eu sei que tu tá fazendo um monte nessa ideia e tal, tô pensando em fazer uma assim, 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 assado. Aí eu falei, cara, eu prefiro fazer assim, ó. Peguei, copiei o meu padrão e mandei para ele, um concorrente meu. Mas eu falei, cara, é assim que eu uso, o que tu acha? E daí a gente ficou conversando com aquilo. Fantástico. Dessa conversa, eu que estava ali, já pensei, vou testar um pouco mais do jeito dele para ver se funciona. E ele falou, acho que do jeito que eu ia fazer eu não vou fazer mais próximo disso e tal. Falei, acho que vai funcionar melhor. Então, a troca, ele veio me perguntar uma coisa, eu dei a minha informação, que é algo, tipo, precioso para um desenvolvimento, mas ele já me ajudou a evoluir o meu. Então, eu compartilhei o meu conhecimento, mas ele já me deu uma ideia para eu melhorar aquilo ali. E por isso, essa troca que a gente está tendo agora é tão importante. Tanto para vocês, mas para quem está assistindo, seja homem, seja mulher, eu tenho certeza que vai tirar alguma coisa, de repente vai mostrar para alguém, vai compartilhar, olha isso aqui, quem sabe... tô meio perdido, vou entrar em contato com o Di, ver como é que foi o caminho dele, vou trocar uma ideia com o Caio. Pode ser sobre qualquer outra coisa, mas eu sei que essa pessoa eu posso ter esse tipo de conversa, esse tipo de troca. Vamos tomar um café e conversar. E pra falar sobre qualquer coisa, não precisa ser espiritualidade, mas de uma perspectiva de um centramento maior. Mas se esse assunto fosse mais natural, mais corriqueiro, quando a gente fosse criança, a gente ia ter falado sobre isso, com os amiguinhos. E minha mãe me ensinou isso aqui, chama chocorei. Né? O meu pai me ensinou isso aqui. Mas o que é isso? Aí cria interesse, vai atrás, chega em casa, mãe, o que é o tal do chocorei? Sabe? E aí vai vindo a pira do namastê. O que aquilo representa é muito absurdo. Eu lembro uma vez que um surfista, que é um ídolo meu, ele fez pra mim que eu senti de uma forma tão profunda que aquilo me marcou tanto, assim. E tipo, o cara todo tatuado, meio cara de malvado, assim. E, tipo, não tinha a ver com ele. Aquele choque foi tipo... uma pureza saindo dele. Porra, reconhecimento. Mas eu não tive isso criança, sabe? Imagina se fosse criança, eu já ia ter começado a minha caminhada mais embalada. É legal você trouxe do Namastê, porque a nossa sociedade, só para você ver, tem uma professora chamada Lucilena. E ela fala que é a sociedade do prazer, né? Até pelo momento em que a gente se conhece, eu falo muito prazer. Por que eu falo muito prazer? Sendo que na Índia a gente se reconhece assim, Namastê, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Paz, meu irmão. A gente não, muito prazer, muito prazer. Prazer é todo teu. Prazer é todo teu, por quê? Prazer é meu, né? O prazer, né? Então a gente está envolvido nessa sociedade do prazer, dos sentidos, do externo, e a gente está identificado com isso. E precisando de um equilíbrio, né?
Que aí gera as compulsões, né? A comida, a bebida, as drogas, o cara que faz muito exercício, o cara que é workaholic, ele tá achando um prazerzinho ali, e daí é isso que eu preciso, é tudo externo. E aí o interno fica morto. Eu acho que conversas como essas também estão trazendo esse equilíbrio, porque vai chegar para mais pessoas, né? Vocês falando sobre isso, talvez vá trazer mais um equilíbrio chegando em alguém, né? Desculpa. Não pode falar. E eu sou muito cético, muito. Então, se tu não me explica, como a Tassi me explicou ontem, o porquê que ela achava que eu fazia tal coisa errada. Você ainda vai... Eu não ia, tipo, tá, mas me muitos explica. homens são assim. Mas olha que legal. Nesse mundo, se tu procurar, tu entende o porquê. O mundo, eu digo, espiritual. E se tu sentir, tu tá sentindo, tu sabe o que é. Então, a hora que tu entende o porquê, tu sente, é muito legal. É isso que eu falei da questão dos homens. Quando demora pra chegar lá, depois que chega, você sentiu, você entendeu que é, real, vai embora. Eu entendi que eu crio minha própria realidade. Então, por que eu vou deixar ela andar sozinha? Ou repetir a dos outros? Sim, mas e depois que você compreende, como é que... Porque você... compreendeu. Amanhã você esqueceu. Tem que ter. Então, por isso orar que e no vigiar, yoga né? a gente chama de sadhana, né? Que a gente fala muito para os alunos, que é a prática, a rotina espiritual, que todos têm que ter. Quais são as práticas que vão te manter o conhecimento para você incorporar. Então, imagina, você tem um software, que nem passando uma história, tinha um software antigo, igual no celular. A gente precisa, de tempos em tempos, fazer a atualização do software. Ou seja, eliminar todas as fotos, eliminar toda aquela carga, todos aqueles gigas que estavam te prendendo. Você precisa fazer um reset daquilo para novos aplicativos entrarem. E esses novos aplicativos são novas informações, novas vivências, experiências, novas palavras, novas músicas. Porque é isso que eu percebo. Tá aí a informação, a gente vive na era da informação, do conhecimento. Então tá disponível para todos. Só que você precisa se abrir a coisas novas, você precisa se abrir a este mundo novo. E cultivar, né? E já deve estar, na vida de muita gente, já deve estar batendo na porta. Só que a pessoa não está ainda apta a enxergar. Igual eu falei de todos os acontecimentos que me levaram a perceber que eu estava vivendo uma vida no inferno. Porque hoje a gente sabe muito bem que inferno e céu são estados de consciência. E que eu crio o meu próprio inferno. E eu sabia que eu estava no inferno, admiti isso. Então, eu admitir a minha insanidade é o primeiro passo. Para que, o que eu faço agora? E muitas vezes você vai precisar de ajuda. Uma boia, a pessoa vai jogar boia, você vai entrar no barco. Aí você... Ufa, entrei no barco, consigo agora respirar. Para onde esse barco vai me levar? Muitas vezes você vai deixar que os outros assumem o timão no começo. Mas depois você vai assumir esse timão aí e você vai conduzindo a sua embarcação. Não mais influenciados pelos condicionamentos, pelos pensamentos, e sim no momento que você começa uma prática diária que te coloque, por isso que eu gosto tanto do yoga, porque é uma prática que pega em todos os níveis, em todos os corpos. Corpo físico, asanas, corpo energético, respiração, corpo mental, emocional, meditação, concentração. Hoje nos falta concentração. Ninguém mais está vivendo o presente. Você está tomando seu chá e pensando 1001 coisas. Você está indo trabalhar preocupada, ansiosa, cheio de pensamentos. Então, a primeira coisa é isso, o momento presente. E também tomar cuidado para não entrar nesse ego espiritual que eu já caí, achando que tá bom, agora que eu despertei, eu sei mais do que o outro, que eu tenho mais informação, então eu não vou mais nesse churrasco dos meus primos, porque essa frequência aí é muito baixa para mim. Eu tô muito alto, para que eu vou rebaixar? Ou, em vários exemplos, né, não vou nesse rolê porque não tô nessa mesma estação. Só que não. A hora que você encontra e entende que o autoconhecimento passa por essa presença de você estar ali no momento presente,
você entende que nesses momentos, se eu estiver lá, mesmo ele comendo churrasco, mesmo escutando funk, mesmo escutando outras, ou falando de futebol que pra mim não interessa mais, ou falando de temas que não interessam mais, eu estou ali. A minha presença, E a tua consciência. olhando no olho, vivendo aquilo, e é isso. Não Eu vai te comecei a influenciar perceber, porque tu não tá mais inconsciente. eu comecei a perceber que eu posso ir e estar lá comigo, consciente, fazendo as coisas que eu gosto, estando comigo e frequentando, mesmo que não sempre, né? Mas eu estou lá. Então, é sobre isso. Tá tudo bem, né? Você pode andar por tudo. O que muda é o seu estado. É o seu estado. Não é o externo. Não é o externo, exatamente. É bem, você bem mantém... importante de... E você não cair nessa ilusão de que é melhor que o outro. Porque não existe isso. Tá todo mundo no mesmo barco. Eu tenho qualidades e defeitos. Eu sou extremamente imperfeito. E eu tô tentando dia após dia melhorar minhas qualidades, diminuir meus defeitos, porque eu sei muito bem a dificuldade e o desafio que é fazer dentro de mim, entende? É um desafio tremendo a gente ter esse equilíbrio, né? Todo mundo começa a trabalhar em si e fala, meu Deus, é isso, a gente vai ter quedas e na queda a gente vai perceber que é tão importante quanto os momentos que a gente tem mais consciência, então é um infinito descobrir-se e que a vida seja mais leve, mais harmônica, quando a gente compreende que é o dentro projeta e cria o que está fora, né? E hoje a gente tem uma baita vantagem que é a informação. Muita informação. E aí a gente pega informação de um monte de coisa que não usa pra nada. Nada. Mas é tão fácil ir atrás, eu fico pensando assim, pô, imagina lá, quero entender tal coisa, vou pegar um avião aqui, vou pra Índia, não falo nada da língua deles, como é que eu vou me virar lá para ir aprender alguma coisa diferente? Ou vou, sei lá, para algum lugar do mundo. Era tudo mais complicado antes. Agora, hoje, está tudo tão fácil de ter informação. O mais difícil é o que tu falou, no dia a dia, estar presente. Não, e filtrar as informações, né? O que é que eu estou buscando? Porque a hora que você começa a fazer aquelas perguntas, né? O que eu verdadeiramente busco? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito de tudo isso? E aí você começa a sutilizar a sua busca e aí as suas próprias escolhas te direcionam para um outro caminho. Ao invés de você ficar vendo vídeos que eu via muito, vídeos de futebol e vídeos de... Não te acrescentavam não, naquele momento... Diversão, divertimento. Prazer. Passatempo. Muito filme, Netflix, eu fico lá vendo um filme atrás do outro. E talvez agora eu vou começar a ler mais, entende? Então a gente está sempre morrendo e renascendo. Porque o Diego que comia carne não existe mais. O Diego que escutava rock também não. O Diego que ia em muita festa também não. Ou seja, ocorreu uma morte do Diego. E agora existe um outro Diego, que talvez daqui a um tempo vai eu também não goste mais de yoga e busque outra coisa e vá morar não sei aonde, na natureza. E não Então a gente está sempre flutuando na impermanência. E aprendendo. Então não se identificar, não achar que eu sou isso, que hoje em dia a gente fala muito, eu sou ansioso, eu sou estressado. É como se eu estivesse colando vários post-its, eu sou estressado, eu não tenho concentração, eu tenho TDAH, eu não gosto disso. Então você se repleto de post-its. E fecha. E eu sou isso. E aí o yoga vai, as práticas vão tirando, nada a ver isso aqui, nada a ver. E aí você percebe que você é um ser, uma presença que pode ser... O que quiser. Assim. E até aconteceu esses tempos de eu fazer uma geobiologia na casa de uma cliente e daí ela falou que ela via vultos e tal, e não sei o que ela tinha muito medo. Eu perguntei, você é reikiana? Ela, não. Aí eu peguei, até mandei o link do negócio da Tassi e falei, faça um curso. Porque, pô, a informação tá aí, tu precisa de alguma ferramenta. Precisava de você que foi o canal, igual pra minha mãe. Foi, faz isso. Aí a pessoa precisa escolher sim ou não. Sim ou não. Que reiki o quê, meu? O que esse cara vai palpitar na minha vida, velho? Reiki, energia.
E tá tudo bem, entendeu? talvez o caminho seja outro. Aí vem uma outra, aí a Porta vida dá vem mais um. trazendo. Ou, porra, faz um ano que eu tô vendo vulto, porra. E talvez não seja a ferramenta, mas foi tipo, eu senti que eu tinha que falar aquilo. Daqui a pouco ela vai falar com você e tu vai falar, não, vai ter um curso de Theta Healing, sei lá, alguma outra situação, E que aí tu mexe, pega e né? indica outra coisa. Aí, daí daqui a pouco ela fala, opa, tá, isso aqui eu vou tentar então. Ou ela vai estar tão ruim que ela fala, não, eu preciso de alguma coisa. E aí, ir atrás de ferramentas. Dica do convidado. Falando em ferramentas, vocês têm alguma ferramenta, alguma coisa bacana para indicar para o pessoal? Talvez para algum homem que esteja querendo despertar, ou então algum homem que está assistindo, ou alguma mulher que quer saber mais sobre esse assunto que a gente está falando, sobre o caminho do autoconhecimento, principalmente para os homens e tal, para indicar, fazendo parte do nosso quadro de dica do convidado. Eu acho que todo mundo tinha que ser reikiano, sério, porque a energia não tá ali, tu só vira um canal. E aí você vai comer a comidinha, pô, Di, tu tá namorando uma prof. Baixa. Você vai comer qualquer coisa, eu sempre faço um reikizinho na comidinha. Pô, eu tô botando pra dentro do meu corpo aquilo ali que vai sustentar esse corpo. Sei lá como é que foi feito isso, como é que foi transportado, como é que chegou. Então, eu estou energeticamente preparando esse alimento para meu corpo consumir. Eu acho que esse é o começo mais fácil que eu vejo, né? Pela minha experiência. As pessoas fazerem a formação em reiki. Pela minha experiência, eu acho que é o primeiro passo assim, pra que você todo foi um mundo grande deveria ter. passo, né, amor? Então, uma grande abertura. para a minha experiência, eu acho que é isso. E depois disso, fica mais fácil ter o contato com uma coisa, com outra e tal. E tem uma prática que, aliás, acho que foi o Ulisses que faz constelação familiar que me falou de estar no presente, que ele falou, às vezes eu percebo que a minha cabeça foi, eu pego a caneta Bic e fico olhando a caneta Bic e prestando atenção na caneta Bic e tal, porque ele para aquele momento para olhar aquilo. Aí eu transferi essa prática para essa minha cicatriz aqui. Aí eu sempre paro e fico olhando a cicatriz no dedão e ela cresceu, ela diminuiu, ela era bem maior. E eu, tá, daí eu presto atenção, putz, já tenho que cortar a unha, sabe? Tipo, mas pra te trazer pro presente, não entendi. Porque daí eu tenho que botar toda a minha atenção em uma coisinha que tá aqui, não tá aqui. Entendi. Sabe? E de olhar, minha pele tá mais seca, tá mais molhada, não sei o que, parece que eu machuquei aqui. Entendi. Aí eu, foquei aqui, isso daí me ajuda bastante no dia a dia. Isso eu acho que é muito interessante. Legal, amor. Gostei. E aí, aproveitando a constelação familiar, o Ulisses é muito bom. Se quiser o contato, peça nos comentários. E você, Di, tem alguma coisa para compartilhar? Eu achei incrível essa conversa. Eu sinto que você está fazendo um serviço aí fantástico, porque é isso, são pequenas coisas que a gente escuta e faz essas mudanças. Igual a cobra troca de pele, o besouro troca de casca, o ser humano troca de escolha. E é assim que a gente vai construindo uma nova vida. E eu sinto que esse momento em que a gente se percebe como algo além desse mundo que foi imposto é uma chave, só que precisa ser experienciado por experiência própria, direta. Você precisa sentir, né? Não adianta eu falar, porque muitas vezes você não vai compreender. Eu não estou pronto para compreender. Porque você precisa sentir aquilo, né? Então, no meu caminho, por tudo isso que eu falei, observar o que a sua mãe está te dizendo. Observar o que as pessoas estão te dizendo. Aquilo que você tem aversão, rejeita, talvez seja onde está o seu momento de virada. Talvez as informações já estejam aí e você não está querendo ver. Entende? Dizer mais sim também. Vamos fazer um curso de reiki? Vamos pular de paraquedas? Vamos ir lá pro... Vamos. Dizer mais sim para vocês. Dizer mais sim para você experienciar mais coisas. E também a hora que você, para mim, né, o caminho do yoga, ele vai fazer com que você
altere a sua frequência relativamente de uma maneira mais fluida, porque você vai começando a se conectar com o que há de mais puro e sagrado dentro de si, que você começa a reconhecer pela experiência direta em meditação, em práticas de asanas. Então, yoga, você vai estar no seu corpo, na concentração, trabalho da mente, das emoções, que é o que mais a gente tem a necessidade hoje em dia, porque a gente está totalmente identificado com tudo isso. Então, a hora que você se reconhece como uma consciência que observa essa impermanência de tudo, você começa a ter mais esse autodomínio. Então, eu estou fazendo um asana, o pensamento viaja, eu volto. E aí, depois de um segundo, viaja, volta, viaja, volta. Então, você vai... É a academia do silêncio, por isso que chama a nossa escola de yoga, né? Academia do silêncio, porque você está voltando a sua atenção para o silêncio, que é o momento, que é a presença. E sem presença a gente não vai em lugar nenhum. Então, a presença é a chave de tudo. Mesmo depois, nesse caminho espiritual, a hora que você, ai meu Deus, eu preciso desenvolver a clarividência, ou a telepatia, ou algo mais sutil, eu queria ver cor igual a ele, ele viu Jesus, eu ainda não vi, só que é a mente ainda, entende? Então é mais simples, os mestres da Índia são fantásticos nisso, eles viviam numa humildade, numa simplicidade absurda, carregavam o mínimo possível, comiam, e a hora que estava tomando banho, estava lá tomando banho. Então, sentindo a água, sentindo a presença, o corpo, estava tomando chá, estava tomando o chá. Estava fazendo cada coisa com presença e percebendo os milagres da vida na simplicidade, amando as coisas simples da vida. E a gente está numa vida totalmente acelerada, descarrilhada, todo mundo correndo, sem sentido, não sabe para onde está indo e não sabe por que está fazendo o que faz. E a gente esqueceu que a vida o milagre é o aqui e o agora. Por isso que a minha indicação do primeiro livro que me despertou foi do Eckhart Tolle também, O Poder do Agora. Que aí você percebe que você mesmo cria os seus próprios monstros e sofrimentos e que o agora é o portal que te liberta de tudo isso. Porque não existe nem o futuro, nem o passado, só existe o agora. De tanto que o símbolo, o simbolismo de Namastê é a sua negatividade, a sua positividade, o seu futuro, o seu passado, seu feminino, seu masculino, tudo em unidade aqui à frente do coração. Porque o coração é o centro que divide os 3 chakras de baixo e os 3 chakras de cima. Então, por isso que Jesus aponta para o coração, a Índia fala da caverna coração. Então é o coração o centro de tudo. E a hora que a gente sai da mente, a gente volta a escutar o coração. E as batidas do coração se tornam o ritmo da sua vida. Então o coração é a bússola da sua alma. Então você começa a sintonizar mais no momento e não mais viver um mundo de ideias, de ilusão que você mesmo cria e abastece. E aí você retorna ao real, que é justamente você entender que o real é mais aquilo que é mais eterno, porque o pensamento que eu estou pensando hoje vai servir daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 100, na próxima vida. Olha só, você projeta sua consciência lá e aí você vê tudo que eu estou pensando agora não faz muito sentido. Então você começa a fazer isso é importante, isso não é, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. E aí vai sobrando essa pureza da criança que está sempre presente, que não julga, que não aponta o dedo, que sonha alto, que está vivendo em harmonia, que tem aquele olhar de inocência. E você vai se tornando essa pureza novamente, essa criança que tem curiosidade, que quer investigar, que quer viver uma vida em paz, em harmonia. E aí você percebe que a felicidade é você tomar um sol, você comer uma comida boa, conversar uma conversa boa com as pessoas. Simples. É muito mais simples você tomar um banho presente, você tomar o seu cacau que você fez, você fazer a sua meditação, o seu ritual matinal, seu ritual noturno, e você começa a desfrutar mais dos momentos da vida e não mais projetar a felicidade em algo
externo ou que vai vir a acontecer. Você se torna mais a sua totalidade. E para que isso aconteça, o agora é a chave. E é isso que a gente ensina lá na Academia do Silêncio. Então, para quem quiser fazer uma aula com a gente, esse talvez seja um caminho interessante para você se conectar com essa prática milenar que vai te levar ao reencontro consigo, com a sua essência. A gente vai deixar o link aqui embaixo também para quem quiser conhecer um pouco da Academia do Silêncio, do trabalho do Diego também. Você também dá aula online, né, Diego? Sim, a gente dá aula presencial, online. Em São Paulo, presencial. Todos os níveis, todas as pessoas, todas as buscas, gêneros, corpos, tudo incluído. E porque é um trabalho interno, né? Então... E online também, então para quem quiser, do Brasil inteiro. Todos os lugares. A gente tem pessoas de Portugal, Espanha, tem também de várias regiões do Brasil, Recife, Belo Horizonte. Nossa, isso é o máximo do online, né? Então, para quem se identificou um pouquinho com o Diego, quiser entrar um pouco mais em contato, entra aqui embaixo. A gente também vai deixar o link para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele. Então, já temos aí indicação de livro, O Poder do Agora, o yoga, o reiki, o exercício que o Caio deixou. Também quero deixar como uma sugestão um documentário que a gente começou a assistir ontem à noite, que se chama The Mask You Live In, que fala muito sobre essa questão do masculino e todas as distorções do masculino. Acho que está super bacana, então fica a dica para quem quiser procurar um pouco mais sobre o assunto. E eu queria deixar uma dica de um podcast também, que vocês podem até dar risada, mas é que eu acho que ele foi uma pessoa que me surpreendeu bastante por ser um homem e estar, assim como vocês dois, disposto a falar sobre saúde mental junto com a sua mulher num podcast. Caio vai rir de mim. Mas o podcast Squeeze, que é feito pelo Taylor Lautner. Pra quem não sabe quem é o Taylor Lautner, ele era o Jacob do Crepúsculo. E eu achei, assim, Fala se é o lobo ou o vampiro. É o lobo. E, gente, só pra deixar bem claro, eu era Team Edward, eu era Team Vampiro, mas assim, eu achei incrível o caminho que o Taylor Lautner, que é o Wolf, que é o lobo do Crepúsculo, o ator, ele tá trilhando junto com a esposa dele. Eles criaram um podcast pra falar sobre saúde mental, que se chama Squeeze. Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês procurarem. E ele fala de um lugar de muita vulnerabilidade. Eles trazem pessoas também pra trocar, mas ele fala também sobre os processos dele. E eu acho que cada vez mais homens precisam também falar sobre esse lado mais sensível, sobre as suas vulnerabilidades, sobre o que atinge, aflige eles. Então também fica a dica desse podcast. Meninos, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois. Foi um prazer ter esses homens maravilhosos na minha frente para trocar tanto. E a gente fala, né? A gente falou tanto que homens não falam e precisam falar. E vocês dois fizeram um belo trabalho falando, hein? Falaram pra caramba. Então agradeço muito essa abertura de vocês. Essa confiança foi muito gostoso. E eu tenho certeza que vai inspirar aí muitas reflexões de quem tá assistindo. Gente, muito obrigada. O Instagram dos meninos vai estar aqui. A gente fez um Instagram especial pro Caio Zadel falar sobre geobiologia. Eu tô cuidando disso, porque ele não tinha um Instagram disso. A gente vai deixar tudo aqui para quem quiser se inspirar um pouco mais sobre esses temas. Um beijo e até a próxima semana.